Boa noite, doutoras, sejam bem-vindas. Lembrando que, assim que terminarmos o primeiro momento da aula, basta clicar no mesmo link para que possamos continuar, tá bom? Então, novamente, boa noite, sejam bem-vindas, né, de novo, para a nossa aula de Direito Ambiental, turma do 10º período C, do Centro Universitário União Evangélica. Doutoras, vamos lá. Neste momento, este professor vai realizar uma retomada dos estudos. Então, eu vou revisar literalmente. Deixa eu só fechar um outro computador aqui, pessoal, para que possamos dar continuidade. Eu vou revisar, fazer a retomada dos estudos, vou revisar a responsabilidade administrativa, depois eu volto, né? Ou depois eu vou ingressar no tema responsabilidade civil por dano ambiental. Vamos lá? Doutoras, na aula passada nós falamos sobre responsabilidade administrativa por dano ambiental. Lembrando que, antes de iniciarmos a temática, eu falei da tríplice penalização, eu comentei que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem sofrer sanção penal, administrativa e civil, tá? Independentemente, né, doutores? Quando eu falo de sanção administrativa e penal, ela é independente da obrigação de reparar o dano. Então, olha só, doutores, o artigo 225 da Constituição Federal diz o seguinte: o artigo 225, no seu parágrafo 3º, ele estabeleceu a tríplice penalização. Quando o legislador, né, o nosso constituinte, nos disse o seguinte, nos ensinou o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, tanto pessoa física quanto jurídica, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Ou seja, ele tratou da tríplice penalização. Quando falamos aí de danos ambientais, doutores, quando falamos de responsabilidades, lembrando que eu comentei na aula passada da responsabilidade objetiva, né? Comentei aí o artigo 14, parágrafo 1º, estou fazendo a retomada dos estudos, pois o artigo 14, parágrafo 1º, nos ensina que, sem obstar as penalidades que estão elencadas lá na Lei, na Política Nacional do Meio Ambiente, que são as penalidades inseridas aí no artigo 14, é o poluidor obrigado, lembrando, poluidor é pessoa física ou pessoa jurídica, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Lembrando que o bem maior a ser protegido é o meio ambiente. Então, quando o legislador diz indenizar ou reparar, sempre, primeiro, reparar os danos, doutores. E se não houver a possibilidade, tem que pagar? Sim. Tem que indenizar? Sim. Pode sofrer sanção penal? Deve. Pode sofrer sanção administrativa, ser obrigado a pagar uma multa que vai de 50 até 50 milhões de reais? Sim. Então, olha só, doutoras. Deixa eu admitir os colegas aqui, perdão. Lembrando, turma, que nós estamos realizando a revisão do conteúdo passado, tá? Então, agora, eu falo de forma específica sobre a responsabilidade administrativa por dano ambiental, tá bom? Lembrando ainda, turma, que eu postei lá no grupo da turma algumas emendas do STJ sobre o assunto. E lá no nosso material didático, que está disponível na sala virtual, também, né, que é a famosa apostila, né, que é fragmento do meu livro, que é o Manual de Direito Ambiental. Então, lá nesse conteúdo tem vários posicionamentos do STJ, tem posicionamentos mais antigos e posicionamentos atuais, tá certo? Então, já postei, inclusive, algumas emendas falando da responsabilidade administrativa, que é uma discussão gigantesca, tá bom? Mas eu comento agora. Turma, na aula passada, né, nós tratamos da responsabilidade administrativa. Então, nós falamos do artigo 70 até o artigo 76 da lei, combinado com o decreto número 6.514. Este decreto número 6.514 é o decreto que regulamentou a lei dos crimes ambientais, tá bom? Então, olha só, doutores e doutoras, quando falamos aí de infração administrativa, né, nós precisamos lembrar que o poder público tem o dever de fiscalizar. Nós precisamos lembrar que é obrigação do poder público proteger o meio ambiente, que é um direito de todos, que é um dever do Estado. Turma, lembrando ainda que essa obrigação de fiscalizar e fazer cumprir a lei,
vai caracterizar o que chamamos, né, de poder de polícia, no nosso caso, poder de polícia ambiental. Então, olha só, doutores, essa temática, né, a responsabilidade administrativa por danos ambientais, quando falamos desse assunto na aula passada, nós, inclusive, comentamos aí o artigo 70, né, CAPT, conceituamos o que é infração administrativa ambiental. Lembrando que para o artigo 70, né, da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, considera-se infração administrativa toda ação, olha só, turma, ação ou omissão que possa violar as regras jurídicas, né, de promoção, de utilização, de gozo, de proteção ou recuperação do meio ambiente. Lembrando ainda que as infrações administrativas, né, ambientais, elas são apuradas em processo administrativo próprio, né, e sempre assegurado a ampla defesa do contraditório. Está lá no artigo 70, parágrafo 4º. Quando comentamos na aula passada do artigo 70, lembrando que quem pode autuar e apurar os danos ambientais, as infrações administrativas, são os funcionários dos órgãos que compõem o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, devidamente organizado nos moldes do artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente. Cita exemplo, professor: Secretaria Municipal do Meio Ambiente por meio do seu fiscal ambiental municipal, Secretaria Estadual do Meio Ambiente por meio dos seus fiscais, IBAMA e ICMBio. Exemplos para todo mundo memorizar bem, tá bom? Bem como a Maria, né? A Marinha, Capitania de Portos. Doutores e doutoras, vamos lá. Continuando aí a nossa revisão. Falamos que no processo para apuração da infração administrativa é necessário observar o contraditório e a ampla defesa. Lembrando que qualquer um do povo pode representar ao tomar conhecimento de infração administrativa e que as autoridades que eu acabei de comentar, que são os funcionários que compõem, né, que são os servidores integrantes dos órgãos que compõem o SISNAMA, se eles não fizerem nada, podem responder sob pena de corresponsabilidade, inclusive. Tá bom? Turma, já no artigo 71, eu estou revisando, hein? Já no artigo 71 da lei, o artigo 71 trata do processo para apuração da infração ambiental, né? Procedimento administrativo para apuração da infração ambiental, o processo administrativo, perdão, para apuração da infração ambiental, ele tem que observar os prazos máximos da lei. Lembrando que a forma de memorização, olha aqui, 20, 30, 25. 20 dias para apresentar defesa ou impugnação, tá? Contados da ciência do auto de infração. 30 dias para a autoridade competente julgar, apresentado ou não a defesa, com base no princípio da legalidade, pois se o auto possuir vícios, nulidades, a autoridade que, obviamente, aplicou essa infração, que o órgão que aplicou deverá julgar, né, tem que analisar, né, a legalidade desse ato. Então, 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, apresentada ou não a defesa. Esses 30 dias serão contados a partir da lavratura do auto de infração. 20 dias para recorrer, né, obviamente, e à instância superior dos órgãos que compõem o SISNAMA, e se não der certo, 5 dias para pagar. Como eu bem disse na aula passada, uma forma de memorização dos prazos do artigo 71 é 20, 30, 25. Então, comentamos o artigo 71, né, turma? Eu gostaria muito de dividir a tela com os senhores, só que o ambiente está pesado. Se eu dividir a tela, infelizmente, vai começar a travar. Olha só, além de comentar o processo para apuração da infração ambiental, lembrando que são prazos máximos, lembrando que a Lei dos Crimes Ambientais é legislação penal especial, lembrando que esse dispositivo tratou de forma específica dos prazos. Sendo assim, no meu humilde ponto de vista, esses prazos não podem ultrapassar. A lei disse prazos máximos. Lembrando que o novo CPC não alterou esses prazos, não são contados em dias úteis, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só admitir os colegas aqui, tá? E a gente já continua. Turma, lembrando que quando falamos do processo para apuração da infração ambiental, eu tenho que comentar o prazo prescricional. A súmula 467 do STJ, que eu comentei na aula passada, ela nos ensina que vai prescrever em 5 anos, atenção, prescreve em 5 anos, doutores, o prazo da administração pública, porém, atenção, esse prazo é para a pretensão da administração pública para a execução, doutores. Então, o que diz a súmula 467?
prescreve em 5 anos e, atenção, contados do término do processo administrativo. Terminou o processo administrativo, eu começo a contar o lapso temporal de 5 anos. Então, esse lapso temporal, a partir do término do processo administrativo de 5 anos, né, a pretensão da administração de promover o quê? A execução da multa, né? O que é diferente, doutores, lá do decreto 6.514, que trata, em especial, da prescrição em 5 anos, a ação da administração objetivando o quê? Objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente. E essa apuração é contada da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que estiver cessado. E lembrando ainda que essa prescrição da pretensão punitiva da administração pública, ela não vai deixar de lado a obrigação de reparar o dano, tá? Estamos falando de responsabilidade administrativa, a obrigação de reparar o dano, ela não vai alcançar essa prescrição de 5 anos, tá bom? Tranquilos? Lembrando que esse artigo que eu acabei de comentar é o artigo 21 do decreto 6.514. Turma, comentamos ainda também, né, na aula passada, até agora está tranquilo, né? Eu estou falando mais rápido do que o normal. Por quê, doutores e doutoras? Lembrando que eu estou retomando os estudos, eu estou revisando a aula passada. Lembrando que a aula passada está gravada no ambiente e a aula de hoje também está sendo gravada. Quando terminarmos, basta clicar no mesmo link para o segundo momento da aula, tá bom? Então, vamos lá. Turma, a Lei dos Crimes Ambientais, aí no que tange a responsabilidade administrativa, ela apresentou um dispositivo bacana, né? Que é o artigo 72. Olha só o artigo 72. Eu vou comentar o artigo 72 da lei. O artigo 72 da lei tem as seguintes previsões. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o artigo 6º. O que diz o artigo 6º? Vou revisar. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará os antecedentes do infrator com relação ao cumprimento da legislação ambiental, a gravidade do dano e o poder econômico do infrator no caso de multa. Se for uma grande empresa, não adianta aplicar uma multa de R$1.000, né, doutores? Eu tenho que observar o poder econômico. Então, esse artigo 72 que eu acabei de comentar, ele tem as seguintes previsões. As infrações administrativas são punidas com advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, né? Bem como instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos, turma, atenção, principalmente para quem vai exercer a advocacia, ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Estou utilizando uma SW4, um veículo importado, para cometer uma infração ambiental. Pode apreender? Pode. Veículo lícito ou ilícito, a lei não apresenta distinção. Eu posso apreender lancha, canoa, motor? Pode. Turma, esse artigo também pode ser combinado, o artigo 72, ele deve ser combinado com o artigo 25, em especial, né, lá no seu parágrafo 5º, olha o que diz o artigo 25. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Lá no parágrafo 4º do artigo 25, olha só, os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Voltando. Então, olha só, eu estava comentando o artigo 72 de novo, hein, doutoras? Estou revisando. Então, o artigo 72 prevê multa simples, multa diária, né, advertência antes. Tem que seguir essa ordem? Já expliquei, não há necessidade. Apreensão dos produtos, veículos de qualquer natureza, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra e suspensão parcial ou total de atividades. Doutoras, lembrando que a demolição de obra é medida extrema, que deverá ser tomada quando houver irregularidade insanável, perigo à saúde pública e dano ambiental grave ou irreparável, tá bom? Tanto é que, já estou revisando, hein, doutoras? O artigo 79A, né, ele autoriza os órgãos que compõem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que eu já comentei, dá exemplo de novo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente também, né? Olha só, então, o artigo 79A, ele autoriza os órgãos que compõem o SISNAMA a celebrar um termo de compromisso com força, inclusive, de título executivo extrajudicial,
E qual que é o fito? Qual que é o objetivo? É promover necessárias adequações das atividades para evitar a demolição da obra. Tá bom, doutoras? Tranquilas? Então, olha só. Pessoal, lembrando aí, né, que quando falamos das responsabilidades do artigo 72, lembrando que, professor, eu tenho uma dúvida. A Lei 9.605, o senhor está comentando aí, o seu artigo 72, que fala da parte administrativa, no que tange a multas, várias multas, eu vou aplicar só a menor, só a maior? Não, doutoras. Doutoras, o artigo 72, no seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: se o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a elas combinadas. Tal qual a tríplice penalização, né, doutoras? Que é a responsabilidade administrativa, civil e penal. Tá. A lei ainda possui, doutoras, no artigo 72, parágrafo 8º, ela possui medidas restritivas de direitos. Tá, vamos lá. Professor, olha a pergunta da Gisela. Tem que aplicar sanção administrativa, civil e penal juntas ou pode aplicar uma e não aplicar a outra? Doutora, Gisela, te respondendo, obrigado pela pergunta, te respondendo. A Constituição Federal, que não há o que se pleitear ou suscitar inconstitucionalidade, ela estabeleceu a tríplice penalização, que pode ser aplicada de forma simultânea e cumulativa. E quer dizer o quê? O infrator, pessoa física ou jurídica, que cometer o dano ambiental, poderá sofrer sanção administrativa, bem como, acompanha aí, doutora, sanção penal, que é responder pelo crime, pessoa física, pena privativa de liberdade, bem como ser obrigado a reparar o dano, que é o que configura a tríplice penalização. Agora, voltando aqui, doutora, para a sua pergunta, olha só, tem que aplicar sanção administrativa, civil e penal juntas ou pode aplicar uma e não aplicar a outra? Se eu estou falando de um crime ambiental, eu tenho que aplicar a responsabilidade penal. Se ocorreu também infração administrativa, eu preciso aplicar. E se ocorreu dano, eu preciso reparar o dano, né? Sob pena de corresponsabilidade, inclusive. O poder público é obrigado a agir, tá certo? Se a minha conduta, por exemplo, crime de poluição, né? Vamos lá, a minha empresa está funcionando com a licença atrasada, que aí configura, inclusive, crime do artigo 60, né, da Lei dos Crimes Ambientais. Ou a minha licença, né, ela venceu, eu deixei de renovar e a minha atividade não é potencialmente poluidora. É infração administrativa? Sim. Cabe multa? Cabe. O decreto 6.514 que regulou a Lei dos Crimes Ambientais, beleza? Então, olha só. Só que, infelizmente, em decorrência da minha atividade, gerou um dano ambiental. Eu sou obrigado a reparar o dano? Sou. E esse dano ambiental também configurou crime. Crime de poluição. Eu vou responder pelo crime ambiental? Sim. Tá bom, doutora? Tanto pessoa física quanto a pessoa jurídica. Te respondi? Beleza? Então, olha só. Ok. Continuando aí, pode perguntar, gente. Para o professor que vos fala, é uma honra, tá? Então, são medidas restritivas de direitos, que estão lá no artigo 72, parágrafo 8º. Suspensão ou cancelamento do registro, licença ou autorização, perda ou restrição de incentivos ou benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito. Essa é pesada, hein? Olha só, por fim, o inciso 5º. Proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. A lei diz, para pessoa física ou jurídica, o legislador simplesmente, as medidas restritivas de direito são as seguintes, as sanções, né? Estou falando de responsabilidade administrativa. Então, olha só, proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tá bom? Tá certo, doutoras? Pessoal, ainda eu tenho que comentar o artigo 73, 74, 75 e 76. O artigo 75 trata dos valores. Lembrando que a multa tem início com 50 e vai até 50 milhões de reais. O artigo 73 fala para onde vai o dinheiro arrecadado em decorrência das multas, né? Para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, para o Fundo Estadual do Meio Ambiente ou para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O artigo 74 fala como mensurar. Por exemplo, né? Ocorreu uma infração administrativa na minha propriedade, que foi o desmatamento. Eu vou mensurar para aplicar a multa por meio de hectare. Se for extração de areia, metro cúbico. Se for minério, quilo, quilograma, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, olha só, doutoras, lembrando que eu comentei agora o artigo 72, aliás, o artigo 70,
artigo 71, artigo 25, artigo 72, artigo 73, artigo 74, acabei de comentar o 75, vou comentar o 76, e lembrando que o decreto 6.514, que eu comentei, o artigo 21, regulamentou a lei dos crimes ambientais, em especial no que tange aos valores das multas a serem aplicadas em decorrência da conduta que foi regulada lá na lei, né, que foi estabelecida na lei e regulamentada por meio do decreto 6.514, que já está disponível para os senhores. Então, olha só, pessoal, por fim, faço alusão aí ao artigo 76, tá? Artigo 76 da lei. O artigo 76 nos ensina o seguinte, ele diz que, atenção, se você, por exemplo, doutores, olha só, acompanhem comigo, se o seu cliente, enquanto advogado, por exemplo, pagar uma multa, olha só, a multa imposta pelo Estado, pelo município, pelo Distrito Federal ou territórios, ela vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência. Então, se é em decorrência do mesmo caso, se é a mesma hipótese de incidência, e o seu cliente pagou para o Estado, ele não é obrigado a pagar novamente para a União. Por quê? O artigo 76 autoriza, né, a substituição. Então, o pagamento de multa que foi imposta pelo Estado, Distrito Federal, município ou territórios, vai substituir a multa federal na mesma hipótese de incidência. E doutores e doutoras, o professor Gibson até comentou numa palestra dele na Escola Superior do Ministério Público, que ocorreu hoje, sobre essa questão dos laudos técnicos. Não nos esqueçamos, as multas e demais penalidades serão aplicadas após o laudo técnico. Deverá ser elaborado pelo órgão competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto. Tá bom, doutoras? Tranquilas? Pessoal, eu acabei de revisar a responsabilidade administrativa. Todo mundo acompanhou bem? Eu vou tentar dividir com vocês um caso prático, para a gente comentar aqui agora juntos. Olha só, acompanhem comigo. O caso prático está no sistema. Está todo mundo conseguindo visualizar? Acompanhe aí, pessoal. Empresa X, que é um posto de combustível, contratou a empresa Y, grande distribuidor de petróleo, para transportar óleo diesel. Porém, durante o trajeto, houve um acidente. Tal fato ocasionou o derramamento de óleo. O veículo que transportava o produto estava em péssimas condições, contudo foi vistoriado e estava com autorização para transportar. Ou seja, pode ter ocorrido omissão do poder público. No caso concreto, a transgressão foi grave, consubstanciado um derramamento de cerca de 70 mil litros de óleo diesel na área de preservação ambiental de Guapimirim, em áreas de preservação permanente, que são as faixas marginais dos rios Aldeia, Caceribu e Guaramirim, e de seus canais, obviamente. E em vegetações protetoras de mangue. Some-se isso aos fatos de que, conforme atestado no... Olha o relatório técnico de vistoria e constatação que eu acabei de comentar, hein, turma? Houve morosidade e total despreparo nos trabalhos emergenciais de contenção do vazamento e as barreiras de contenção, as quais apenas foram instaladas após 7 horas do ocorrido, romperam-se, inclusive, culminando o agravamento do acidente. Perceberam que tem a conduta de um posto de combustível que contratou a distribuidora e, em decorrência do transporte, ocorreu o dano. Pessoal, responsabilidade administrativa. Vamos lá, vamos comentar aqui. Eu vou parar a distribuição da tela. Doutoras, quando falamos de responsabilidade administrativa por dano ambiental, muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu comentei na aula passada e vou comentar hoje, por exemplo, se você comprar uma propriedade degradada. Eu, Fabrício, comprei, né, da colega Lohana, uma grande fazenda. E a Lohana que degradou essa propriedade. Turma, eu comprei a propriedade já degradada. Eu posso ser obrigado a reparar o dano? Sim.
Eu tenho direito de regresso em desfavor da Lohana? Sim. Eu posso ser multado, doutores, por isso? Pessoal, nesse caso não. Em que pese o poder público, os órgãos de fiscalização multarem. Aí, neste caso, eu vou aplicar o princípio da intranscendência das penas. Quem cometeu o dano ambiental ou até mesmo crime ambiental foi a Lohana, não fui eu. Essa responsabilidade administrativa é dela. Agora, a responsabilidade sobre o bem, a obrigação de reparar o dano é próprio terreno? Sim. Inclusive, já caiu em temas de prova, né, de forma discursiva, no concurso da magistratura do Estado de Goiás, que eu vou comentar hoje, né, a responsabilidade civil. Agora, quando falamos de empresa X que contratou a empresa Y, quem gerou o dano não foi a empresa Y, doutores? Em que pese a obrigação de reparar o dano e proteção ambiental ser solidária, quando falamos neste caso com relação à empresa contratante, a responsabilidade administrativa dela, ela é subjetiva. Tá bom, doutores? Agora, a empresa que gerou o dano, a responsabilidade administrativa dela, ela é objetiva, em que pese, atenção, bons doutrinadores discordarem, em que pese, inclusive, atenção. Recentemente, o STJ ter proferido uma decisão, mas o STJ disse que a responsabilidade administrativa da empresa contratante, ela é subjetiva, eu concordo, mas da empresa Y que cometeu o dano, ela tem que ser objetiva. Este é o meu posicionamento, tá bom? E esse julgado do STJ foi em 2019 com relação ao caso prático que eu postei para vocês. E eu coloquei as emendas lá no ambiente virtual para não ter dúvida na solução do caso prático. Vocês entenderam o meu pensamento? Olha só, quando falamos de responsabilidade por dano ambiental, eu entendo que, se é uma relação contratual, quem contratou os serviços de A, B, C ou D, esse que contratou, a responsabilidade dele é subjetiva. Nós temos que analisar a conduta, se houve dolo, se houve culpa, sim, obviamente. Agora, aquele que gerou o dano, no meu ponto de vista, a responsabilidade administrativa é objetiva. Agora, eu vou adotar a teoria do risco integral ou a teoria do risco criado? No meu ponto de vista, eu tenho que adotar a teoria do risco integral, tá certo? Que aceita, que adota as excludentes de responsabilidade. Quais sejam? Caso fortuito, força maior, fato de terceiro, tá bom? Mas este é o meu pensamento, tá? Em que pese, inclusive recentemente, né? Não tem muito tempo, um magistrado, ele reconheceu, inclusive usou o julgado que eu estou comentando do ano de 2019, reconheceu e aplicou a responsabilidade administrativa por dano ambiental. Vou até olhar aqui só um instante, só um momento, deixa eu ver se eu separei essa decisão. Separei, não está aqui agora, mas agora eu comento. Olha só, ele utilizou por base essa decisão do STJ com relação ao caso concreto que eu apliquei para os senhores, e no caso, atenção, olha o exemplo, uma indústria de cana-de-açúcar, né, que tinha a sua plantação, uma indústria de açúcar, perdão, né, açúcar, álcool, que tinha a sua plantação de cana-de-açúcar. Uma determinada pessoa passou e ateou fogo, bom, de acordo com o que está nos autos, e ateou fogo no canavial. A empresa foi multada. Porém, o magistrado entendeu que, neste caso, como não houve nexo de causalidade, atenção, não houve culpa nem dolo, perdão, nexo de causalidade, não esquece, não houve culpa nem dolo. Porém, não é possível precisar quem ateou o fogo. Sendo assim, eu tenho que aplicar para a empresa a responsabilidade subjetiva. Eu discordo. Pessoal, a atividade, em decorrência dessa atividade, a pessoa jurídica tem lucros? Sim, inclusive gigantescos. Ela tem um dever legal de proteger, preservar e acompanhar essa área? Sim. Em decorrência da ação da empresa, ela está oferindo lucros, milhões? Sim, por ser uma grande empresa. Agora, ela tem mecanismos para coibir e evitar essas queimadas? Sim. O princípio do poluidor-pagador. Ela tem que assumir essa responsabilidade e, se gerou poluição, tem que pagar. Tá certo? Houve nexo causal com o dano e atividade? Sim, porque o dano ambiental ocorreu dentro
do canavial da indústria de cana-de-açúcar, né? Da indústria de açúcar, digamos, e álcool. Sendo assim, no meu ponto de vista, essa responsabilidade administrativa é objetiva. Pode multar? Pode. Tem que reparar o dano? Tem. Agora, vai responder por crime ambiental? Não. Porque aí sim eu preciso individualizar. Quem gerou o incêndio? Quem ateou o fogo? Entenderam agora, doutores? Agora, tem o dever de vigiar, zelar a pessoa jurídica? Claro que tem. Nesse caso, ao meu ver, eu não devo aplicar para a pessoa, nesse caso, a responsabilidade civil administrativa de forma subjetiva. A responsabilidade administrativa de forma subjetiva. Mas atenção, assunto divergente, né? Inclusive dentro do próprio STJ. Apresentei os posicionamentos, citei julgados, inclusive julgado recente do STJ, e citei exemplos. E o meu entendimento, vamos lá, turma, enquanto doutrinador eu entendo que a responsabilidade administrativa por dano ambiental tem que ser objetiva, combinado com a teoria do risco criado e aceitando ou aplicando as excludentes de responsabilidades. Entenderam? O que é diferente da responsabilidade civil que eu vou comentar agora. Tá certo? Turma, alguma dúvida? Pessoal, por favor, alguma dúvida? Doutoras, alguma dúvida? Então, este professor revisou, tá? Isadora, Rodrine, Samuel, Lohana, Maísa, Gisela, Tamara. Este professor revisou responsabilidade administrativa, comentou o caso prático que vocês vão utilizar tanto a responsabilidade administrativa quanto a civil. Eu quero a responsabilidade administrativa e civil, fundamento legal, Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881, Lei 9.605 de 98, de 12 de fevereiro de 98, e o Decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais. Tranquilas? Tranquilos? Sossegados? Quero feedback aí. Eu preciso de feedback, na verdade, né, turma? Vamos lá, alguém postou aqui no chat? Isadora postou sim. Sem dúvida. Tá. Turma, vocês estão entendendo? Eu estou gravando. Esse assunto é divergente. Eu estava comentando hoje, inclusive, trocando ideia com o professor Alessandro Paixão, que, no meu ponto de vista, é referência no direito administrativo do Estado de Goiás. Eu entendo que responsabilidade administrativa por dano ambiental ela tem que ser objetiva. No que tange a relação contratual, nós temos dois polos. Aquele que contratou o serviço para o transporte de petróleo, por exemplo, e aquele que transportou o petróleo. Vocês estão me entendendo? Para aquele que contratou, eu aplico a responsabilidade subjetiva. Para aquele que transportou e gerou o dano, eu aplico a responsabilidade objetiva. Entenderam, doutores? Tranquilos? Sossegados? E lembrando, eu defendo que a responsabilidade administrativa por dano ambiental tem que ser objetiva e adotar, neste caso, nós podemos aí adotar e aplicar as excludentes de responsabilidade para a responsabilidade administrativa, que é diferente da responsabilidade civil, que é o tópico da nossa aula agora. Todo mundo acompanhou? Tranquilos, doutores? Sossegados? Eu acho muito bom quando vocês perguntam, igual a turma de ontem, o Ednan, me mandou o link da palestra hoje, me mandou comentários sobre as responsabilidades, e eu faço questão de comentar, pessoal, e a gente vê, a gente percebe, né, que a nossa aula está concatenada com a realidade, está concatenada com o nosso dia a dia, bem como com o concurso público e assim sucessivamente. Então, turma, o STJ entendeu e aplicou, nesse caso concreto, a responsabilidade subjetiva. Eu defendo que ela tem que ser objetiva. Mas o STJ, ao julgar, inclusive eu coloquei os julgados aí no ano de 2019, este caso concreto que eu, por coincidência, eu lancei aí no nosso AVA, ele analisou a responsabilidade na relação contratual. Então, muita atenção, hein, doutores? Muita atenção. Beleza? Tranquilos? Posso continuar? Posso ultrapassar essa fase? Tudo ok? Muito bom. Então, vamos lá. Turma, faltam somente 2 minutos aí para terminarmos o nosso primeiro tempo. Então, o que eu vou fazer? O professor, eu vou fechar e nós vamos iniciar a responsabilidade civil por dano ambiental, tá bom? Basta clicar no mesmo link. Tranquilos? Vamos começar a responsabilidade civil?
Reitero, basta clicar no mesmo link. Ok? Então vamos lá. Vou fechar e vou iniciar de novo, tá? Segunda parte da nossa aula. Responsabilidade civil por dano ambiental.